Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindas. Hoje é a terça-feira santa, dia 12 de março. Nós ouvimos hoje o Evangelho de São João, capítulo 13, versículos de 21 ao 33 e de 36 ao 38. Estamos aqui com Jesus no contexto da sua última ceia com os seus discípulos. Nos diz o Evangelho que, estando sentado à mesa com os seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, o amado, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa comum, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o glorificará. Filhinhos, por pouco tempo estou convosco. Vós me procurareis. E agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Meu irmão e minha irmã, esse trecho do evangelho que acabamos de ouvir, do evangelista João, continua aquilo que nós poderíamos meditar a partir do evangelho que proclamamos na missa de ontem. Jesus, como nos diz o capítulo 12 de João, está em casa de Lázaro, Maria e Marta. E ali recebeu uma homenagem. Maria ungiu os pés de Jesus com um perfume caríssimo em vista da sepultura de Jesus. Aquela comunidade de irmãos, claro que uma comunidade marcada ou vinculada pelos laços sanguíneos, mas representa a comunidade dos irmãos que estão para além dos laços sanguíneos e que serve a Jesus. Em contraste, naquela cena, aparece Judas, que o evangelista diz claramente: era ladrão e tomava conta da bolsa comum e dela retirava coisas. Ele pergunta: por que se gastou esse perfume tão caro para ungir os pés? Por que não vendeu para dar aos pobres? O evangelista anota: Judas falou isso não porque estava preocupado com pobres, mas estava preocupado consigo mesmo, com o dinheiro. Ironicamente, o evangelista então diz que ele tomava conta da bolsa comum e retirava coisas dela. Quer dizer, ele se servia da comunidade. Ao contrário daquela comunidade de irmãos, ao contrário da comunidade de irmãos
representada por Lázaro, que recebeu de Jesus a vida de volta, a comunidade que recebeu a vida, a comunidade de irmãos que servia Jesus porque recebeu dele a vida e todos os dons, serviam a Jesus. Ao contrário dela está Judas, que quer se servir da comunidade e não servir a comunidade. É uma bela pergunta para a gente se fazer. Eu sou do grupo daqueles que servem a Jesus na comunidade? Ou eu me sirvo de Jesus, me sirvo da fé em Jesus, me servindo da comunidade, do bem de todos, do que é de todos? É uma bela pergunta para a gente se fazer nesses dias de Semana Santa. O Evangelho de hoje também apresenta, agora entrando no Evangelho de hoje, o Evangelho de hoje apresenta também contrastes entre aqueles que estavam na ceia com Jesus. O discípulo amado, que aparece pela primeira vez na narrativa do Evangelho de João, exatamente aqui nesse contexto da ceia, que contrasta também com Judas e com Pedro. Jesus anuncia, alguém vai, comovido interiormente, Jesus anuncia, alguém vai me entregar. Eles ficam desorientados, entristecidos. Quem será? Mas não tem coragem de perguntar. Não tem coragem de perguntar quem será. Então, Pedro faz um sinal para o discípulo amado, aquele que estava com a cabeça recostada no peito de Jesus. Esse estar com a cabeça recostada no peito de Jesus lembra o prólogo do Evangelho. Jesus voltado para o Pai. Assim, o discípulo amado, o discípulo modelo, é aquele que tem a sua cabeça, a sua vida recostada no coração de Jesus, no peito de Jesus, e daí recostado, voltado para o Pai. Jesus afirmará em outra passagem do Evangelho que ninguém vai ao Pai senão por mim. Se o discípulo quer ir ao Pai, deve recostar a sua cabeça no peito de Jesus. E assim chegará ao Pai, porque Jesus está voltado para o Pai. Jesus é do Pai. Jesus veio do Pai. Jesus é Deus de Deus. O discípulo, aquele da intimidade, o modelo discípulo, que está em perfeita comunhão com Jesus, aquele que vai seguir Jesus por toda parte, nos interrogatórios, na hora da cruz, que será o primeiro que vai acreditar na ressurreição, vendo apenas os sinais, ele tem a coragem de perguntar, Senhor, quem é? E Jesus, pelos seus sinais, acaba declarando que é Judas. Judas trai, Pedro negará 3 vezes antes que o galo cante. Darei a vida por ti, você dará a vida por mim? Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. 3 é um número muito importante no mundo da Bíblia. Significa plenitude, completo. Quer dizer que Pedro negou Jesus completamente, definitivamente? Pode ser, mas depois no final do Evangelho, o evangelista vai recuperar a condição de discípulo de Pedro, vai resgatar, vai reabilitar Pedro a sua condição de discípulo com aquela tríplice confissão de amor a Jesus. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Dirá por 3 vezes. Aí sim, reabilitado, Pedro confirmará então a sua fé e seu amor a Jesus e passará a ser então também um discípulo amado, um modelo de discípulo que dá a vida por Jesus. Mas especificamente aqui nessa cena, então, ao discípulo amado contrasta as figuras de Judas que trai e de Pedro que nega. Devemos nos perguntar também, nós somos discípulos amados? Somos modelos de discípulos, de pessoas que seguem Jesus? Ou somos aqueles que traem, que negam Jesus quando traímos, negamos os nossos irmãos? Seja em que contexto for, seja na comunidade maior, igreja, seja na comunidade de trabalho, seja na comunidade de família, seja na comunidade escolar, seja em qualquer ambiente que a gente esteja. Ali eu sou discípulo amado, eu testemunho a minha fé, coerente com o evangelho, com a pregação de Jesus, ou eu nego Jesus pelo meu comportamento,
Eu acabo traindo Jesus pelo meu comportamento, pelas minhas palavras, pelas minhas atitudes? São essas perguntas, creio eu, que devemos nos pôr nesses dias e que penso também que tanto o evangelho da missa de ontem, segunda-feira santa, quanto este trecho do evangelho da missa de hoje, terça-feira santa, fazem com que a gente pense, faça um exame de consciência. Vamos seguir Jesus. Ele deu a vida por nós. Vamos servir a Jesus, lavar os pés de Jesus. Ele que lavou os pés também da comunidade. Ele que deu-se à comunidade. Ele que serviu a comunidade, que serviu a cada um de nós inteiramente, fazendo pouco caso da sua condição divina. Entregou-se à morte e à morte de cruz, para nos resgatar para o amor infinito de Deus. Peço a você a sua inscrição aqui neste canal, colaborando comigo nessas nossas reflexões e na promoção, na divulgação, no anúncio do Evangelho do Senhor Jesus. Tenha uma feliz Semana Santa e uma feliz Páscoa. Deus abençoe você, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço.